Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Começando mais um top aqui com o professor Marcos, não é? Mais um top de junho e mais um top em clima de Copa do Mundo. E hoje você deve estar já se preparando para comer aquele risoto de camarão, hein? Foi muito gostoso, não foi? Isso, o Brasil ganhou. Eu estou gravando isso de manhã, não sei o resultado ainda do jogo, que vai ser daqui a pouco, mas eu tenho certeza absoluta que o Brasil vai ganhar esse jogo e a gente vai poder comemorar. E você também não veio aqui para me ver falar de futebol, como eu sempre gosto de lembrar. Você veio para a gente falar aqui, né? Para eu falar para você dos assuntos principais da semana passada. Legal? Então vamos lá, abrindo mais um top atualidades de junho em clima de Copa do Mundo. Entrando aí na sua telinha, né, com os materiais da dona Raquel, com o professor Marcos aqui. Esse top vai de 17 a 22 de junho. E o primeiro assunto que eu vou trabalhar com vocês é política. Isso, tá aí, olha. Presidente Dilma e Merkel discutem investimentos e parceria entre Mercosul e União Europeia. Então, como você já deve saber, e se não sabe, vai saber agora, Angela Merkel esteve em Brasília a semana passada, inclusive foi ver o jogo da Alemanha, tirou até uma foto no vestiário com os jogadores, que se imagina se fosse presidente do Brasil, nossa, o Facebook, o que ia chover de baixaria, não é? Mas a Angela Merkel ela pode comemorar gol, pode ir no vestiário dos jogadores alemães, aqueles alemães enormes, não é? Mas, falando sério, tá aí, ó. A Alemanha é o maior parceiro econômico do Brasil na Europa. E você, viu, candidato antenado e não antenado, não esqueça que a Alemanha também é a maior economia da União Europeia. Tá? Se tem um país que não tem problema nenhum econômico com a crise da União Europeia, este país se chama Alemanha. Legal? Mas como você está vendo aí, segundo o Dilma, há determinação do Brasil e do Mercosul para avançarmos nas negociações com a União Europeia para ampliar e diversificar o intercâmbio comercial, principalmente para o Brasil, que novamente apontou queda nas exportações de junho. O Brasil vem patinando nessas questões de exportar material industrializado para o exterior, já que a China, assim como o Brasil, vem numa economia mais morna, né? Eu sempre tenho lembrado vocês aqui nas aulas de atualidades que os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão com as suas economias mornas. Não é só o Brasil, não. Todos estão com as suas economias mornas, não estão tendo mais aquele pico de crescimento e, lógico, nossas exportações na área industrial vêm patinando. Está aí mais um motivo, então, para aproveitar a vinda da Angela Merkel para o Brasil. As duas damas se encontraram, trocaram figurinhas sobre a aproximação maior entre Mercosul e União Europeia. E como está aí no texto, além disso, destacou a participação da Alemanha na reunião multissetorial global que discutiu em São Paulo o futuro da governança da internet e reiterou elogios à parceria entre os dois países pela preservação dos direitos das pessoas na rede social, porque você também não deve esquecer que tanto a Dilma quanto Angela Merkel tiveram os seus celulares, não é, grampeado por nada mais, nada menos do que o senhor Barack Hussein Obama. Elas trataram também desse assunto que é a questão das escutas, ok? Legal aí, candidato? Beleza, então vamos para o próximo assunto aqui. Vice-presidente dos Estados Unidos diz que teve ótima reunião com Dilma. E já que eu fechei a questão da visita da Angela Merkel falando para você sobre as escutas, você também não deve se esquecer de que a visita oficial que Dilma faria aos Estados Unidos foi cancelada
justamente por causa das denúncias que foram, né, soltadas aí, foram discretamente e pegou pesado também, que foram as denúncias do ex-agente, não é, da CIA, Edward Snowden, que acabou melando as negociações de aproximação política entre Brasil e Estados Unidos, e é por isso que o vice-presidente Joe Biden esteve com Dilma Rousseff e disse que a reunião foi muito ótima. Então está aqui, né, no final aí do texto. Mais cedo, ao chegar do Planalto, Biden disse estar confiante na melhora das relações entre Brasil e Estados Unidos. Os laços entre os dois países sofreram um esfriamento após a revelação no ano passado de que a Agência de Segurança Nacional norte-americana espionou a presidente Dilma Rousseff. É lógico que isso vai acabar caindo em algum concurso este ano novamente. Como caiu ano passado, como já caiu em outros concursos, pode sim cair novamente em algum concurso este semestre que a gente vai acabar entrando a partir do mês que vem, em julho, tá ok? Então, vamos lá, você vai ficar espertinho, vai atrás dessas notícias que eu estou passando para você, sempre antenado, não é, candidato? Sempre no foco. Continuando então o nosso top atualidades, né? Nessa segunda-feira que tivemos aí o jogo de Brasil e Camarões, legal? Entrando aí na sua telinha, Mundo Política. Kirchner deixa dúvidas se pagará dívida determinada por Justiça dos Estados Unidos. Então, vamos aí com calma, porque já é uma notícia velha e que sempre está ficando nova. O que eu quero dizer com isso, candidato? Eu quero que você entenda o seguinte: existem notícias que elas caducam e elas deixam de ser ameaça de cair num concurso futuramente. Mas existem notícias que caducam e voltam, ou seja, é o caso aqui do fundo Abutre argentino, que já eu pelo menos tenho trabalhado com essas notícias já de 3 anos para cá, e acaba ela sendo esquecida, ou seja, a imprensa não fala mais nada e a gente pensa que esse tipo de notícia não pode mais voltar por uma prova e aí de repente ela retorna. É o que acontece aqui com este caso da Cristina Kirchner, da Argentina, em relação àquilo que a gente chama fundos abutres. Anota aí direitinho, candidato, para você depois pesquisar o que significa fundos abutres, que são os credores que não aceitaram participar da reestruturação da dívida da Argentina. O que eu quero que você entenda com isso? Em 1994, a Argentina começou a emitir títulos de dívida lá no estado de Nova York, né, na Bolsa de Valores. Em 2001, 7 anos depois, veio a crise econômica, que fez a Argentina parar de pagar essas dívidas, ou seja, isso foi chamado de calote. Então, todo país que tem uma grande dívida externa, ele pode emitir títulos dessa dívida e vendê-los. Os acionistas, né, as pessoas que comprarem esses títulos, é um investimento, elas podem resgatar o que elas compraram futuramente e o país paga por isso. Em 94 a Argentina fez isso, não só a Argentina, o Brasil também e coisa e tal. Só que em 2001, com a crise econômica argentina, o governo parou de pagar. Uma vez que ele parou de pagar, o que ele está dando? Ele está dando um calote, porque ele estava vendendo títulos para quem comprasse e esse país diria, olha, futuramente eu pago para você com juros tudo bonitinho. A Argentina parou de pagar isso, então veio o tal do calote. Muito bem. Em 2003, um fundo de investimento apresentou uma queixa contra o país com títulos comprados antes e depois do calote. Desse fundo, né, que são feitos por investidores e acionistas, 90% deles acabaram fazendo um acordo com o governo argentino e receberam todo o dinheiro investido.
Acontece que um pequeno grupo, uma porção aí de 7% de investidores, não aceitaram negociar com o governo argentino e entraram com uma ação na justiça americana, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso vem sendo julgado, tá bom? O governo argentino acusa esses investidores, esses 7% que entraram com uma ação, de abutres, ou seja, eles deveriam ter aceito a negociação anterior, não aceitaram e agora querem receber mais do que o governo argentino pode pagar. Então isso ganhou um nome lá na Argentina, isso é chamado Fundo Abutre, tá ok? E aí o que acontece? Agora, em 2014, a Suprema Corte Americana deu causa ganha para os acionistas, esses 7%. Ou seja, o governo argentino vai ter que pagar o que é de direito dessa turminha. E aí, como você está vendo, tem aí até o balãozinho dizendo uma coisa é a negociação e outra é a extorsão. E não aceitamos extorsão. Então, por isso que esses acionistas são chamados de abutres. E esse dinheiro, né, essa negociação que o governo argentino tem que fazer com esses acionistas é conhecido como fundo abutre. Então, cuidado, porque a organizadora gosta muito disso, não é? E se cai uma coisa dessa na prova, adivinha no que vai dar, né? Vai ter aí um monte de gente usando o famoso SDS, só Deus sabe, ok? Para completar, se a Argentina pagar os cerca de 1,5 bilhão a estes fundos, os outros cerca de 7% que não aceitaram a reestruturação e brigam em outros tribunais vão querer os mesmos direitos. E aí essa conta aumenta para cerca de 12 bilhões de dólares e ainda existe um percentual se sequer apelou à justiça. Então, para concluir, esse percentual que ainda não havia aceitado é o que a Suprema Corte deu agora como causa ganha. O governo argentino vai ter sim que enfiar a mão no bolso e pagá-los devidamente. Então a gente tem que acompanhar esse caso, que é esse toque que eu estou dando para você. E quando você ver aí, ouvir ou ler aí na imprensa nacional, fundo abutre, fique esperto. Legal, candidato? E continuando aqui o nosso top atualidades de junho, temos aqui, não é? Brasil Educação, USP e Unicamp sobem em ranking, tá? Das universidades dos BRICS, das melhores universidades dos BRICS. A USP e a Unicamp ficaram entre as 10, já que elas perderam no ranking de universidades internacionais. Tanto a USP quanto a Unicamp andaram aí tendo uma queda. Então nós temos aí essa relação, o que ajuda a salvar um pouco a imagem das duas universidades é que elas estão ranqueada entre as universidades dos BRICS, não é? As duas primeiras, primeiro e segundo lugar ficam com a China, né, que você tem aí a relação. Terceiro fica com a Rússia, quarto com a China, quinto, sexto com a China. O Brasil, a Universidade de São Paulo fica em sétimo, ok? A China volta para o oitavo, Brasil em nono com a Unicamp e em 10º lugar a Universidade da África do Sul. Isso aí ajuda a melhorar um pouco a imagem das universidades brasileiras no ranking internacional, ajuda. Tá? O que a gente espera é que elas não caiam, né, como foi acontecendo quando elas foram ranqueadas entre as 200 melhores universidades do planeta, não é? Os primeiros lugares sempre ficam com as universidades dos Estados Unidos, isso já é uma coisa óbvia. Depois vem as universidades europeias e o que vem surpreendendo é isso que você acabou de ver aí na relação, não é? A China está investindo
pesadamente no setor de tecnologia, de conhecimento, ou seja, na educação em geral. É por isso que das 10 melhores universidades dos BRICS, você tem aí, não é? Praticamente 7 universidades chinesas, 7 não, né? 7 universidades chinesas estão entre as 10 melhores. Ok, candidato? E assim fechamos mais um Top Atualidades de junho, né, que foi de 17 a 22 de junho. Hoje, uma segunda-feira. Esperamos que o Brasil desempenhe muito bem no seu jogo contra Camarão, né? Não fique naquele empatezinho xoxo. E espero também que você tenha gostado desse top e espero que você mantenha o foco nos seus estudos e na sua pesquisa. Legal? Um grande abraço para vocês e um excelente jogo para o nosso país. Até mais.